O nosso nono ano apresenta Umbrella Cast. Bom, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Umbrella Cast. Hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Guido, eu sou o Hélio e nós estamos entrevistando o Alexandre de Souza. Nascido em 14 de setembro de 1977, na minha opinião, o maior jogador da história do Paraná, do estado, né? Alex, seja muito bem-vindo, por favor. Obrigado. É uma honra ter você por aqui. Para começar a nossa entrevista, então, você poderia compartilhar um pouco do começo da sua carreira, um pouco sobre quem você é, suas origens no mundo do futebol, como você fez assim para ser o melhor jogador da história do estado do Paraná? Antes de qualquer coisa, queria agradecer a Umbrella pelo convite e a vocês aí pela participação. Tomara que esse projeto continue, seja um sucesso e todos que estiverem aí no lugar de vocês e também no meu lugar possam sentir o mesmo prazer que eu tô tendo hoje. Eu sou um menino que nasci em Curitiba, mas por uma situação de momento, porque eu nasci na década de 70, os meus pais viviam em Colombo. Colombo nessa época não tinha hospitais, não tinha maternidade, então você tinha que vir até Curitiba para fazer o parto. Mas eu nasci em Curitiba e cresci em Colombo. Com 9 anos de idade, como muitos meninos, fui até o Curitiba para fazer um teste, uma peneira. O treinador gostou daquilo que viu. Com 9 anos não existia na época, isso já estou falando, já é 87, né, março de 87, já não existia competições para a minha idade no futebol. Esse treinador chamado professor Miro foi treinador do Curitiba por mais de 30 anos, dos meninos. Ele, vendo potencial em mim e não querendo me perder de vista, ele me leva para jogar futebol de salão na ABB, porque ele era funcionário do Banco do Brasil. E ali eu sigo treinando futebol de salão. E com 12 anos, já em 1990, eu retorno para o Curitiba. E aí jogo paralelo, futsal na BB e futebol no Curitiba, até chegar em 1995, quando eu tenho a oportunidade no primeiro time. E aí inicio a minha carreira e tenho uma carreira aí que durou 20 anos. Mais ou menos, contado de forma rápida, é isso que aconteceu no início. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Eu sou o Guilherme Luque e eu queria fazer uma pergunta sobre no seu primeiro jogo do Coxa, né, aos 17 anos, você fez uma assistência, né, uma das primeiras das 356 assistências da sua carreira, né? E eu queria saber para você qual a importância da preparação física e mental no futebol do profissional e da base para um jogo importante. Primeiro são coisas diferentes, né? Os assuntos e os temas que são discutidos hoje em 2023, quase chegando em 2024, é bem diferente do que existia lá atrás em 1995. A minha estreia é algo muito louco, porque até quarta-feira, esse jogo foi num domingo, até quarta-feira eu nem entre os 20 que normalmente treinava eu estava, né? Normalmente eu ficava atrás do gol, completando o treino. E naquela semana uma série de fatores me leva a primeiro estar entre os 20 e depois, por uma opção do treinador, me colocar para jogar no domingo. A sorte sorriu para mim, porque na primeira bola que eu acho a gente já consegue fazer 1-0 e a coisa ali se caminha. Antigamente se falava muito pouco de condição física e de preparação mental. Hoje isso é recorrente. Isso em qualquer situação que a gente vai falar, se fala muito em cima disso. Existem muitos estudos, muitas situações, principalmente pós-pandemia, onde esse assunto hoje é recorrente e não tem como fugir. Se qualquer pessoa quiser ser atleta, a condição mental e a condição física tem que estar bem equilibrada ali para ele conseguir conviver com as situações que vão acontecer com ele todos os dias. Certamente, o preparo mental é muito importante, né? Bom, uma outra pergunta que também é um pouco relacionada com essa questão do seu preparo mental é sobre a sua disciplina e a sua força de vontade, né? Com certeza, muitos atletas, qualquer coisa que você for fazer hoje, você precisa disso e certamente tem dias que você não quer fazer, né? Você, por exemplo, ir para academia. Não é todo dia que você quer ir para academia, apesar de que você quer
ter os resultados finais da academia, né? Ter um corpo bonito, enfim, saúde. E eu queria te perguntar o seguinte, você quando era jogador, como você fez para se manter disciplinado, né? Treinando mesmo quando você não queria, na sua perspectiva de jogador? E aproveitando a pergunta, você como hoje, como ex-técnico, pai, você deve ver com frequência as distrações do mundo moderno, né? Celular, redes sociais. Que conselhos você daria para pessoas da minha faixa etária, de todas as faixas etárias, enfim, que queiram fazer alguma coisa e queiram se manter disciplinadas, burlando ali, né? Ou, enfim, evitando essas distrações modernas? É que, na verdade, disciplina é tudo aquilo que você tem que fazer, independente se você quer fazer ou não. Eu acredito que hoje nós estamos aqui na escola, não sei quantos alunos temos, mas talvez nem todos queriam estar aqui. Poderiam ter o desejo de estar em outro lugar e por disciplina, ou por eles próprios, ou por mando dos pais, ou por mando de alguém, eles estão tendo que estar dentro da escola, o que é uma coisa totalmente natural. Eu, particularmente, não passei por isso, porque a minha paixão maior era jogar futebol. Então, qualquer coisa que acontecesse paralelo a isso, o futebol eu ganhava. Então, quando eu tinha amigos que uma mulher estava distraindo e eles preferiam ir na mulher, eu preferia ir no futebol. Uma festa que distraía, eu preferia o futebol. Uma viagem que distraía, eu preferia o futebol. Hoje é óbvio que hoje existem algumas diferenças, principalmente a facilidade do celular, onde o celular te dá um prazer imediato, coisa que muitas outras coisas não te oferecem. E trazendo para o meio esportivo, depende muito do desejo daquela pessoa que quer fazer daquele esporte algo interessante. É óbvio que aos 14, 15 anos você não tem uma noção que você tem tempo para tudo. Mas descobrindo isso, eu acho que a palavra disciplina ela nem entra muito, porque você tem uma paixão tão grande por aquilo, e a gente está falando de esporte, mas pode ser uma outra situação qualquer, que normalmente você vai onde te dá um prazer maior. E descobrir esse prazer sem necessariamente precisar da disciplina é o ideal. É óbvio que com essas distrações naturais que surgem hoje em dia, o fator disciplina ele surge e fica mais latente. E aí você tem que entender que das 8 da manhã ao meio-dia você está na escola, você tem que estudar. Se você fizer uma outra atividade fora, você tem aqueles horários para fazer. O que eu sempre costumo dizer para os meus filhos, e os filhos em idades diferentes, é que dá para fazer tudo, só tem que escolher os momentos corretos para que as coisas sejam feitas. E descobrir isso é uma situação muito individual. Tem gente que descobre de maneira mais rápida, tem gente que demora um pouco mais. Mas o interessante é que cada indivíduo descubra ali o seu melhor momento para que consiga fazer com que as suas atividades sejam legais, sejam satisfatórias e você se sinta bem com aquilo que está fazendo. Eu queria fazer uma pergunta sobre o título da Copa Libertadores, né, que você conquistou. É um dos momentos marcantes da sua carreira, né? E eu gostaria de saber como você descreveria a emoção de ganhar a sua primeira Liberta pelo Palmeiras. Em consideração, foi a primeira Liberta do Palmeiras também. Sim. Olhar o Palmeiras hoje, que é um clube super vitorioso, já tem 2 Libertadores seguidas, está perto de ganhar mais uma, está aí disputando, está entre os 4 times. E olhar lá na nossa época, no final da década de 90, são situações bem diferentes. Para mim, a satisfação é muito grande, porque era uma expectativa grande do clube, era uma expectativa grande dos torcedores. Antes de eu chegar, o Palmeiras tinha tido times muito fortes, tinha tido boas oportunidades, por alguma razão não tinha ganho. Então, ter tido essa oportunidade de participar de maneira ativa, vivenciar tudo aquilo, realmente as sensações e as emoções são enormes. E mesmo depois de tantos anos, as lembranças elas ainda são bem vivas. Perfeitamente. Aproveitando que você está falando um pouco, né, sobre seu desempenho em um clube específico, no caso o Palmeiras, eu queria te perguntar sobre o Fenerbahçe. Desculpa a pronúncia, não aprendi a falar ainda. O Fenerbahçe, para quem não sabe, da audiência, é um time da Turquia que o Alex fez parte, né, durante bom tempo da sua carreira, né? Você lá na Turquia é reconhecido como, né,
um ídolo do futebol. Você, na minha opinião, pelo menos, é o melhor jogador que jogou na Turquia, que eu tenho conhecimento. E eu queria te perguntar um pouco sobre, geral, né, o que você acha do Fenerbahçe, o que te fez chegar lá, se tem algum momento específico seu durante o, né, quando você participava do clube que você queria compartilhar, enfim, fica assim. Vou te ajudar. Quando você for ler, é Fenerbahçe. Fenerbahçe. Lembra dos gaúchos que vai ficar fácil para você. Eu, por exemplo, quando eu jogava no Brasil, eu jamais imaginava caminhar para a Turquia. Não era a minha ideia, nem passava pela minha cabeça. Quando inicio a carreira, eu iniciava a sair de Curitiba, ir para um centro maior, São Paulo, Rio de Janeiro, jogar em algum clube ali, chegar na seleção brasileira e chegar no futebol europeu. Só que quando pensava em futebol europeu, naquele período eu pensava em jogar na Espanha. Era algo que tinha fixo na minha cabeça. Tive uma transação para a Itália em 2000, a coisa não aconteceu bem, eu retornei para o Brasil e já com 26, 27 anos apareceu a Turquia. Coisa que na minha cabeça nunca tinha passado, eu tinha poucas referências. E aceito o desafio e acabo indo para ficar 3 anos. E no segundo ano eu já começo com a família a conversar outras coisas. Então, que era para ser 3 anos, acabou virando 8 anos e meio, quase 9 anos. E eu vivi um período na Turquia que talvez seja o melhor período do Fenerbahçe em termos de resultados internacionais. Absolutamente. E eu participava disso de maneira ativa, era o capitão do time. Então, eu teria muitas coisas para dividir. É um país totalmente diferente do nosso, em todos os sentidos. Nós somos um país num percentual grande de cristãos, eles são um país num percentual grande de muçulmanos, o que já dá uma diferença no dia a dia, o que já dá uma diferença na condução. A paixão que eles têm pelos clubes é um pouco diferente da que nós brasileiros temos pelos nossos clubes. Eu era um jogador estrangeiro, tentando me enquadrar dentro da realidade deles. Então, assim, a forma como eu jogava era diferente da forma como eles gostavam dos jogadores. Mas, no entanto, não sei te explicar. As pessoas me perguntam, mas eu não tenho explicação. As coisas foram caminhando de um jeito tão legal que a gente foi se encontrando. Tive 8 temporadas e meia muito legais, muito boas. Perdi, ganhei, participei de situações maravilhosas, situações que ficaram eternizadas para quem vivenciaram aquilo. Eu joguei 20 anos, foram 8 anos e meio lá, quase um pouquinho que da metade da minha carreira inteirinha lá, né? Então, assim, um período realmente para mim fantástico, de um local onde as pessoas têm poucas informações, não é um dos locais mais falados aqui no Brasil, mas que quem tem a oportunidade de algum dia passar por lá, vai ver que tanto eu e outros brasileiros, a gente deixou lá uma história legal, bem contada e que as pessoas sempre lembram com satisfação. Eu gostaria de saber como você se sentiu quando o Fenerbahçe, né, decidiu erguer uma estátua em sua homenagem. E a estátua representa um momento ou uma fase específica na sua carreira. Pode nos contar um pouco mais disso? Cara, essa é a parte mais louca, né? Porque existia um jogador, um senhor chamado Lefter, que é considerado o maior jogador da história do futebol turco. Se ele tivesse vivo hoje, ele teria ali seus 95, 96 anos. No meu segundo ano de Fenerbahçe, ele apareceu um dia no estádio, foi uma loucura, a torcida fazendo festa para ele, e eu pedi para conhecê-lo, como eu tinha feito nos outros clubes. E esse senhor, a partir desse dia, ele próprio dizia, ele começa a me tratar como um neto estrangeiro dele. E com o passar dos anos, ele falou que se ele também tem uma estátua, se ele tinha uma estátua, eu tinha que ter. Porque, na opinião dele, o maior jogador da história do clube era eu, porque ele tinha jogado numa outra época. E eu achava naquele momento que ele estava sendo só educado, simpático comigo. E aquilo tomou corpo. O grupo de torcedores gostou daquilo, foi levando na frente, acho que 2, 3 anos depois. Para minha surpresa, um grupo de torcedores me procurou para tirar as minhas medidas, porque eles fariam a estátua. Até esse momento eu achava ainda que era uma brincadeira. Eu só fui acreditar realmente no dia em que chegou o convite para que a gente inaugurasse. Então a história nasce do grande jogador da história do clube, que de alguma forma se encantou comigo,
E me homenageou e os torcedores compraram esse barulho e acabaram fazendo. E fizeram no dia do seu aniversário, certo? Assim, eu dei sorte porque ele seria inaugurado meses antes, mas meses antes na divisa entre a Turquia e o Iraque teve um problema com os militares. Alguns militares acabaram falecendo, então por respeito a isso o pessoal deu uma freada. E a coisa seguiu por uma coincidência grande, caiu no meu aniversário, até como um presente, mas a ideia mesmo era fazer um pouco antes, teve essa infelicidade do ataque, e aí até ficou, para mim, até melhor, porque veio como um presente naquela data. Bom, eu fui pessoalmente perguntar para alguns torcedores do Coxa, né, se eles gostariam de fazer alguma pergunta, já que você é um dos maiores ídolos do clube. E eu colhi um depoimento aqui, né? Eu vou abrir aspas, então. Primeiramente, gostaria de agradecê-lo por toda a contribuição que teve no clube e dizer que, como torcedor há 24 anos, posso com tranquilidade dizer que você foi o maior jogador que vi jogar com a nossa camisa. Recentemente estive na Turquia e tudo que li e assisti sobre o respeito que eles têm por você lá é verdade. Após mencionar que era brasileiro e morava em Curitiba, seu nome era a primeira coisa que vinha à tona. Felizmente tive a oportunidade de assistir jogos icônicos que teve no seu último período no Coxa e comemorar muitos gols importantes seus, que ficaram marcados na memória. Tais como os 2 da final da Paranaense de 2013 em cima do Atlético, as pinturas de falta contra o São Paulo e Ponte Preta, o gol 400 contra os Fluminenses, entre tantos outros. Daí ele segue. Como primeiro questionamento, gostaria de perguntar o que você, como ex-jogador, ídolo e torcedor do Coxa, acha que falta para que possamos começar a disputar coisas maiores não somente no cenário nacional, mas também no sul-americano? Tivemos a mudança de diretoria, conseguimos permanecer na primeira divisão em 2022 e mesmo com um ano de maior investimento na história do clube, ainda amargamos a real chance de rebaixamento mais uma vez. Primeiro, obrigado. Isso é aquilo que eu acabei de dizer, né? As pessoas, quando têm a oportunidade de ir na Turquia, de alguma forma eles vão ver e vão ouvir histórias minhas e de outros brasileiros que passaram por lá, porque realmente o nosso período lá foi muito legal, foi muito vencedor, e mais que isso, marcou uma época das pessoas que tiveram a oportunidade de conviver nesse período. Relacionado ao clube, o clube hoje tem dinheiro. Sim. Só que dinheiro não é tudo, né? Você tem que ter um projeto de saber o que você vai fazer com esse dinheiro. Então, quando ele cita os maiores investimentos, e realmente nós estamos falando de valores. Mas, por exemplo, tiveram jogadores que vieram num valor alto, num valor caro, e hoje já nem estão mais no clube. A SAF chegou, tem acho que 6, 7 meses, vai ter que ter o tempo inicial dela para ela imaginar um projeto. Que tipo de clube nós vamos ser? Então, eu acho que para você competir a nível nacional e aí passar a competir a nível internacional, você tem que ter projeto esportivo, ideia esportiva, do que você quer fazer, do que você imagina, sabendo que no meio disso não é uma linha tênue, vai ter altos e baixos, mas consciente daquilo que você deseja. Tem uma frase que todo mundo usa e que serve muito para esse momento do Curitiba, que se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então a gente precisa entender para onde esse clube quer ir na área esportiva. Financeiramente, hoje a gente sabe que tem um grupo de investidores que não vai ter tantas dificuldades assim financeiramente. Mas esportivamente, eu como torcedor ainda estou curioso para saber o que eles vão imaginar para frente, independente se vai permanecer na primeira divisão ou não. Perfeitamente. Aproveitando que você citou, né, sobre a SAF, que para a audiência que não sabe, é Sociedade Anônima de Futebol, que é basicamente quando o clube deixa de ser aquele aglomerado ali de poucos, né? Enfim, é um clube associativo. É um clube associativo que é de um grupo de normalmente sim, com sócios, com conselheiros, e passa a ter um dono. O sim, clube hoje tem um dono, aquele Curitiba antigo que nós conhecemos. Hoje ele tem 10% dentro do clube. O restante é de um grupo de investidores, chama Tricorp, é um grupo que tem base em São Paulo. Estão no Curitiba, acredito que desde maio, se eu não estou enganado. sim.
Que é uma tendência a partir do ano passado acontecer em vários clubes do Brasil. Curitiba hoje tem essa condição. Sim. Bom, vou citar a pergunta do torcedor. Na sua opinião, enxerga como positiva a aquisição do clube pela Tricorp e a transição do Coxa para uma SAF, que a gente acabou de falar? Sei que no futebol as mudanças demoram para acontecer e a nossa torcida não tem fama de ser muito paciente, principalmente com os últimos anos. Mas agora, como torcedor, você consegue enxergar novos ares em um futuro melhor? Então, isso volta né? na resposta anterior. Dinheiro nós temos. Sim. O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Essa é a curiosidade do futuro. Mas eu sou a favor, sim. O Curitiba vivia dificuldades financeiras grandes e não é tão simples assim de você conseguir investidores para colocar dinheiro no teu negócio. O Curitiba conseguiu, fez uma venda muito boa, muito interessante. É o primeiro passo. Agora nós vamos para o segundo passo, que é o projeto esportivo. O que esse pessoal que está lá dentro quer fazer? E aí a gente vai tocar em vários assuntos. Tem crianças lá de 9 anos. Como é que nós vamos olhar para essas crianças? Como é que a gente vai olhar para a projeção desses meninos? Como é que a gente vai olhar para o primeiro time? Que tipo de clube a gente vai ser? E isso somente eles é que tem essa resposta. E como vem a sua experiência como treinador, tanto em aprendizado como em rodagem? Algum dia você pensa em dirigir o Coxa ou em outra função? Eu sou coxa branca, eu estou sempre à disposição do clube. Mas essa é uma coisa que quem tem que responder é o Curitiba. Se vê em mim uma condição de estar ali dentro ajudando de alguma forma. Eles são o clube, vão olhar para mim ou vão olhar para qualquer profissional e aí imaginar se eu ou qualquer profissional tem a condição de estar ali. Eu tive 2 anos no São Paulo muito bom, tive 5 meses no Havaí de uma experiência também boa, que vai me dando subsídios para seguir na carreira. Se um dia eu vou estar no Curitiba ou não, realmente é algo que somente o futuro é que vai dizer isso. Mas, de novo, é uma definição que quem dá é o clube, né? É os profissionais que têm a condição de estar ali dentro trabalhando. Como você conciliava e concilia a profissão como o papel de pai? Cara, depende muito do momento, né? Por exemplo, eu estou em casa desde o dia que eu fui demitido do Havaí em maio. Nós estamos hoje em setembro, então hoje eu só sou pai, né? Então, enquanto pai, eu fico estudando a minha profissão de uma outra forma. E quando eu estou trabalhando, daí depende de como eu trabalho. Por exemplo, quando eu trabalhava no Sub-20 do São Paulo, eram menos viagens. São Paulo era bem próximo de Curitiba, mas a minha preocupação de ter essa participação como pai era muito grande e eu vou tentando ajustar com a minha esposa de acordo com os acontecimentos. Aproveitando, né, que nós estamos falando um pouco de família, como foi para você quando a sua filha, né, que é tenista hoje, decidiu seguir carreira no esporte, né? Que dicas ou sugestões você daria para as crianças e jovens que querem ser atletas hoje? É que depende, quando você começa a fazer uma modalidade esportiva, independe de qual a gente tem que separar bem, porque muita gente vai para a modalidade esportiva somente para mexer o corpo, somente para ter um grupo de amigos, para estar ali envolvido numa situação qualquer. E, por exemplo, a Maria, que é a minha filha mais velha, ela fala em ser tenista desde 12 anos de idade. Ou seja, desde pequenininha ela entrou no esquema de querer treinar para ser tenista. Conseguiu. Hoje segue a vida dela como tenista. A Antônia, que é a minha filha do meio, ela começa jogando tênis por causa da irmã. Tem 2 anos de diferença, então estavam sempre ali juntos. E num dado momento ela tem uma cirurgia no pé. E as meninas que ela competia de igual para igual, ela começa a tomar uma pancada atrás da outra e fala, opa, não quero mais. E num belo de um dia eu falo, cara, vai jogar vôlei. Mas não vai jogar vôlei para você ser atleta. Vai jogar vôlei para você ter a tua turma, para você brincar, para você se divertir, para fugir um pouco dessa loucura de ficar só estudando. Desculpa. Ela vai, gosta do ambiente e de uma forma mais leve que a irmã mais velha, ela começa a se desenvolver e hoje também é atleta de vôlei. Então, assim, qual é a dica que eu dou? Se você gosta de alguma coisa, vá lá e faça, independente se é esporte. Pode ser teatro, pode ser música, pode ser qualquer outra coisa que, de repente,
você se sinta bem, você se sinta pertencendo àquela situação. E focado no esporte, se você quiser ser atleta, como é o meu caso com meus 3 filhos, que os 3 chegaram num dado momento e falaram, não, nós queremos ser atleta, aí o que eu passo para eles é o seguinte, se vocês querem ser atleta, vocês têm que viver de uma maneira coerente com aquilo que é ser atleta. É óbvio que respeitando as etapas, respeitando as fases, por exemplo, a Maria que tem 19 para 20 anos, hoje ela tem comportamentos que com 14 não era necessário ter. O Felipe, que é o mais novo, que quer ser jogador de futebol, hoje ele pode ter alguns comportamentos que aos 18, 19 já não pode ter mais. Respeitar essas fases, ela se torna importante. Mas que cada um vá para um lugar onde se sinta bem, onde seja legal, seja satisfatório estar ali. E aí o tempo é que vai dizer se você vai ter condição de seguir, de sendo profissional ou não, porque o que acontece? Vão surgindo muitas perguntas ao longo do período. Principalmente nessa fase que vocês estão, na entrada, no meio da adolescência, isso eu posso, isso eu não posso, isso cabe, isso não cabe, e é cada pessoa que vai responder de uma forma. Então, muitas vezes, eu, por exemplo, na minha geração, tiveram vários jogadores melhores do que eu, com muito mais qualidade do que eu, jogadores de futebol, mas que entendiam um pouco as coisas que eles tinham que deixar de lado. E existe tempo para deixar de lado. Eu deixei de lado e segui minha vida. Muitos não deixaram de lado e o futebol os deixou, o que é totalmente natural em qualquer profissão e função. Eu gostaria de fazer a minha última pergunta, dizendo como foi a sua mudança de função de atleta profissional para treinador. Quais foram os seus maiores desafios? Para mim foi bem tranquilo, porque eu paro em 2014, combino com a família que ficaria um período em casa, e nesse período em casa eu ia estudar. Ia voltar para a escola mesmo, coisa que o futebol tinha me tirado devido ao tempo. Então foram ali de 2014 a 2019, só estudando, voltando para a sala de aula, não a sala de aula essa que vocês estão, mas específica para o mundo esportivo. Vou fazer curso de gestão, entro numa sala de gestão para ver como é que as pessoas estão trabalhando, como é que funciona. Eu tinha minha experiência do lado de cá, como atleta, e aí fui ver do outro lado como é que funcionava, que pensavam os meus chefes anteriores, o que pensavam os treinadores que tinham me treinado. Então foi 5 anos de estudo, de olhar do lado de fora, que para mim foi bem tranquilo. Nesse período, a imagem, a vestimenta de jogador, de atleta, eu fui deixando dentro do armário guardada e hoje fica muito mais como memória. Bom, para a minha pergunta final, então, eu queria perguntar para você o seguinte. Você foi menino de ouro do Coxa, né? Que era um termo aí que te deram. Você foi campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, campeão da Copa do Mercosul, principal responsável pela primeira Libertadores do Palmeiras, né? Você teve uma bola de ouro do Brasileirão em 2003 pelo Cruzeiro. Dono de 3 campeonatos turcos, 2 Supercopas da Turquia, uma Copa da Turquia. Naquele país você tem um respeito enorme. Enfim, você foi artilheiro incontáveis vezes, né? Eleito artilheiro das competições que você fez. Foi um garçom, né? Que é quem dá assistência no mundo do futebol. Várias vezes garçom com altas, lindas assistências. E, enfim, eu poderia ficar falando aqui das suas conquistas até amanhã se eu quisesse. Mas tem algum sonho, algum título, alguma coisa que você, enquanto estava nos gramados, que você não conseguiu conquistar? Eu queria ter sido medalhista olímpico. Eu tive a oportunidade e o nosso time falhou, o nosso time fracassou. Nós caímos nas quartas de finais para Camarões, que Camarões depois acabou perdendo a final para a Espanha e foi medalha de prata. Eu acredito que em futebol se fala pouco a respeito da Olimpíada, até porque depois o Brasil acabou ganhando, acabou vencendo. Mas se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás e fazer alguma coisa diferente, essa medalha olímpica era algo que eu queria bastante. Infelizmente não aconteceu. Mas olhando para trás, eu me sinto muito satisfeito porque aquilo que a gente conversou aqui nessa conversinha curta nossa, eu nasci na periferia de Curitiba, com as dificuldades naturais de quem nasce na periferia, cresci dentro de uma cidade onde a competição era muito grande, num período difícil do clube,
consigo me desenvolver e chegar no primeiro time, depois vou para São Paulo, vou para BH, enfrento uma transação que não funciona na Europa, volto, tenho forças para retornar ao futebol europeu, consigo participar de um período lá de sucesso, encerro no meu clube, coisa que me deu uma satisfação muito grande, consegui através do futebol ser melhor educado, conhecer pessoas e culturas diferentes, consegui através do futebol formar minha família e a família sendo conduzida de uma maneira tranquila. Então é óbvio que essa medalha olímpica eu olho para trás e poderia ter sido diferente, mas é algo que não me faz falta porque realmente as coisas no futebol aconteceram de uma maneira maravilhosa. Eu olhando para trás eu acho que eu ganhei muito mais do que de repente talvez eu merecesse. Então realmente eu sou muito satisfeito com aquilo que eu consegui participar com o futebol. E, bom, quando você se aposentou, né, do futebol como jogador, você citou que um jogador, ele morre 2 vezes, né? Um jogador de futebol. Uma quando ele para de jogar e outra quando ele efetivamente morre. Mas você também citou que o jogador, ele renasce, né? Depois que ele morre do campo, enfim. Analisando isso, tem algum objetivo agora que você, como pai, enfim, como promessa de técnico, que você já foi, né? Mas, enfim, se você tiver alguma ambição, tem alguma coisa que você gostaria agora? Qual o seu grande objetivo fora de campo ou, enfim, pessoal? Não, a condução da família é natural, os filhos estão crescendo, que cada um consiga chegar na idade adulta satisfeito com aquilo que foi feito, com o caminho. Eu acho que o mais importante do que o processo final é a caminhada toda. Vocês vão ver quando vocês tiverem a minha idade que talvez vocês tenham muita saudade da Umbrella, como eu tenho saudade do meu período de escola. Então que os filhos consigam trilhar aí o caminho deles e possam serem adultos felizes, né? E enquanto treinador, trilhar o meu caminho como treinador, ver que tipo de situação eu vou ter ali na frente. Eu acho que esses são os objetivos de momento. É óbvio que isso tudo vai, com a velocidade das coisas, elas vão mudando, vão se alterando um pouco, mas de momento está dentro daquilo que eu sempre imaginei. Perfeitamente, então. Alex, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra poder te entrevistar hoje. Eu falo aqui não só no meu nome, mas no nome da Umbrella toda, né? Esse podcast você agregou muito hoje. E é isso aí, Guido, você tem algumas palavras? Muito obrigado por ter vindo, né? Foi muito legal, né? Conversar com você e até. E de novo, sucesso para vocês, obrigado aí pelo papo, obrigado Umbrella pelo convite, espero que o Umbrella Cast possa seguir, que várias outras pessoas sentem aqui, que troquem ideia com a turma de vocês e com quem vier depois, e que vocês tenham aí um final de colégio legal, porque realmente vão ficar lembranças boas para vocês lá na frente. Obrigado mais uma vez aí pelo papo. Perfeitamente, então muito obrigado, viu? Obrigado. Umbrella Cast.